Amém? Senhor, eis aqui o nosso bispo Tiago Salomão, que vai trazer a palavra que o Senhor colocou ao coração dele para manifestar a sua vontade. O Senhor queria os teus planos, os teus projetos, os teus propósitos em nossas vidas. Que venha nos abastecer de forma vitaminada, superior. Ainda que venha a ser uma repreensão, ainda que venha a ser uma correção, não importa. Vindo de ti, Senhor, tudo é lucro. Peço ao Senhor que guarde a família dele, que o abençoe, por se colocar à disposição para pregar a tua palavra, porque eu sei que há retaliações, há invasão do inimigo, mas que o Senhor proteja, que o Senhor vá à casa dele neste momento, que o Senhor possa curar a pastora das dores do que ela está passando nesse momento. Que essa falsa enfermidade lançada por Satanás contra a vida dela seja repreendida e cancelada e anulada. Desligada aqui na terra e desligada no céu, em nome de Jesus. E que essa palavra venha, Senhor, para nos encher e nos fortalecer. Desde já, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos para o doce Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje pela manhã a pastora Rosana até brigou comigo, porque ultimamente os trabalhos que eu tenho pego têm me deixado exausto, cansado fisicamente. E eu disse a ela que eu vinha para o culto andando, né, que eu vinha para a igreja andando. E ela fez: menina, mas amanhã você vai trabalhar. Eu digo: não, mas é bom que eu vou para a igreja andando, eu vou pensando. E aí Deus ainda não me deu a palavra, no meio do caminho Ele vai falar comigo. E assim Ele fez. E a nossa ministração hoje, a palavra que dará trilho à nossa ministração hoje, ela está baseada em João, Evangelho de João, capítulo 15, pode sentar, igreja. Capítulo 15, vamos ler a partir do versículo de número 5. João 15, do versículo 5 ao versículo 8. João capítulo 15, do versículo 5 ao versículo de número 8. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, será lançado. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lança no fogo e ardem. Se estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que de muito frutos, que deis muito fruto, e assim serás meus discípulos. E nesses versículos a qual nós lemos, Jesus, ele enfatiza o propósito dos seus discípulos. O primeiro propósito: somos chamados
para frutificar. Segundo propósito, somos chamados para permanecer nele. E o terceiro que o Senhor fala é: se a minha palavra estiver em vós. E nós vemos nos dias atuais que o símbolo de frutificar é o quê? Sandra está frutificando. O frutificar hoje é as pessoas estão olhando o que Deus está fazendo na sua vida, as bênçãos, e muitos acham que as bênçãos do Senhor são os frutos. Não. As bênçãos do Senhor são, posso dizer, um presente ou uma dádiva, por eu permanecer nele. Só que esses frutos a qual o Senhor está falando são frutos espirituais. E tem um ditado popular que a gente conhece a árvore pelo fruto. Não deixa de ser uma verdade. Às vezes você chega no mercado e você encontra aquela manga, a coisa mais linda. A casca chega, ela está brilhosa. O cheiro está surreal, incrível. Mas quando você abre, você pouco se aproveita daquela fruta. Eu vou dizer sem medo de errar e sem medo de ser cancelado. Tem muitos irmãos que estão dentro da igreja assim. Aparência bonita. Louva muito bem. Prega excelente. Mas por dentro é como a Bíblia vai dizer, é sepulcro caiado. Então o Senhor, Ele nos chama para frutificar, e muitas vezes a gente atrapalha de frutos espirituais e bênçãos de Deus. Esses frutos espirituais, esses chamados para frutificar, são os frutos que Deus vai fazer aparecer em mim. E aonde eu estiver, as pessoas vão ver os frutos. Aí você pode pegar Gálatas, se eu não me engano, Gálatas capítulo 5, que vai falar dos frutos do Espírito. Mansidão, não lembro todos. Mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então, nós somos chamados por Deus não apenas para existir, não apenas para ser mais um ocupante. Aí eu lembro do que o diácono Rebouça sempre fala comigo. Bispo, precisamos não de membros, mas de discípulos. Porque membro senta, ouve a palavra, dá seu dízimo, dá sua oferta, vem, depois vai embora. Mas discípulo, quando ele sai daqui, as pessoas vão ver, como eu sempre falo, o testemunho de boca fechada, é os frutos aparecendo. Sabe por quê? No tempo de jaca, a jaca não abre a jaqueira não abre a boca para dizer, vou começar a dar frutos. Você começa a ver ela florescer. Eu já ouvi pessoas falar que já conhece, já sabe que vai dar jaca, porque a jaqueira começa a exalar um cheiro. Aí os antigos vão dizer que já sabe. Eu digo, eu nem sabia que a bicha... Algumas já começam a florescer, você já vê. Ó, minha mãe, na casa de minha mãe mesmo, na chácara tem um bocado de pé de manga.
Aí quando eu chego lá, que eu vejo aquela mangueira repleta das florzinhas, aí eu já sei, pô, essa mangueira aqui esse ano, ela vai lotar de manga. Então, muitos querem mostrar um fruto, querem mostrar uma frutificação que verdadeiramente não é de Deus. Vocês estão me entendendo? E Cristo, ele nos chama não só para ser membros, mas ele nos chama para frutificar. Porque a árvore, ela não tem só o poder de dar o fruto, mas ela tem o poder de dar a semente. Algumas, como o abacate, ela só vai dar uma semente. Mas se você pegar o maracujá, ela tem várias sementes. Aí você pode me perguntar o que é isso, Deus? É os frutos que Deus está produzindo em você, que você está carregando a semente desse fruto, aonde você passar, você vai germinar esse fruto. Aí você pode me dizer, ainda não entendi. É que quando você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, e você permanece nele, e a palavra dele permanece em nós, aonde a gente passa, a semente do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, do evangelho sem mistura, do evangelho que muitos usam, maqueiam para poder atrair pessoas, mas para seu bel prazer, não para verdadeiramente libertar. Quando você passa, pessoas começam a dizer, poxa, a irmã Sandra ela é diferente, o diácono Rebouças é diferente, poxa, o povo da Igreja Batista, ou o povo da Jesus ao Verbo é diferente. Por quê? Porque o povo está buscando uma semente. O povo está ali, sabe, enraizado verdadeiramente em Cristo. E começa a produzir. Você pode perceber que o fruto, ele não nasce pela minha própria vontade. Porque Jesus, ele está dizendo, eu sou a videira. Ele está dizendo aí, o fruto vem de mim. Você só vai ser o canal aonde o fruto vai nascer. Você é a pessoa aonde eu vou manifestar a minha glória. Aonde as pessoas elas vão ver manifestado o meu poder sobre a vida de vocês. Por isso que Cristo enfatiza o quê? De nós permanecermos, de estarmos enraizados, de estarmos fixados nele. E eu não dou muita credibilidade a pessoas que dizem, eu não tenho igreja, a minha igreja é Deus. Irmão, então você não tem raiz. Eu nunca vi ovelha sem apresto, ovelha sem pastor, um liderado sem liderança. Não existe. Você vai pegar um avião onde a pessoa vai dizer, esse avião não precisa de piloto não. Eu sou o primeiro a dizer, rapaz, não vou não. Eu vou andando, mas não subo não. Se com piloto a gente já fica temeroso, eu nunca andei de avião. Eu estou pedindo a Deus que no dia que eu andar, que eu durma a viagem toda. Para eu não ficar ansioso. Já dá um certo medo. Então, Cristo está dizendo, você precisa permanecer. Alguém precisa olhar em você e ver que eu estou frutificando através de você.
que você está sendo um instrumento de frutificação em mim. Por isso, precisamos de quê? O primeiro tópico, a conexão com Cristo define a qualidade dos frutos. Eu posso gerar frutos sem Cristo? Até posso. Mas a qualidade do fruto a qual você vai gerar, sem ele, não é a mesma qualidade do fruto a qual você é gerado, da qual é gerado com ele. Por isso, precisamos estar conectados com ele, porque é essa conexão que vai definir a qualidade do fruto. Aí, como eu falei no início, daquela manga bonitona no mercado, cheirosa, aí você pega logo, não, essa aqui tá bonita. Mas às vezes tem uma manga um pouco menor, é menos vistosa do que aquela grandona. Mas quando você pega, você vê que a qualidade ela é diferente, e o sabor ela é diferente, e até o doce, você fala assim, poxa, parece que alguém abriu essa manga e colocou açúcar dentro. A conexão, a vida cristã começa com uma conexão, está em Cristo. Por isso ele diz que sem mim nada podeis fazer. A gente pode até tentar, a gente pode até insistir. E quantas vezes a gente já tentou andar, a gente já tentou remar, a gente já tentou fazer sem direção, sem orar, sem apresentar, no corre do dia a dia, muitas vezes pressionado por alguém, aí para se ver livre a gente faz. Mas Cristo está dizendo aí, sem essa ligação vital, não há um fluxo de vida. Sem essa conexão, não há uma espiritualidade. É só religiosidade. É só mais um mover. É só mais alguma coisa. E aí eu pego um pouco do que o diácono falou. Não estou criticando a igreja de ninguém. Mas a gente chega em alguns determinados lugares que você fica procurando dentro do evangelho aonde é que está inserido aquilo ali aonde você está vendo. 300 oportunidades, 5 minutos de palavra, 250 revelações de CPF, e a palavra que frutifica, a palavra de vida, a palavra que incendeia, a palavra que alimenta. Porque o próprio versículo 7 vai dizer: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Olha só, Cristo está dizendo. Aí muitos pegam só o final do versículo: pedis o que quiserem e vos será feito. Mas Cristo ele está dizendo na parte A do versículo: se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, aí você vai ter a condição de pedir o que você quiser. Está igual a Jaqueline, exalando a palavra do Senhor. Por isso,
isso, o salmista, eu amo o Salmo 119, apesar de ser extenso demais, grande, mas você vê que o Salmo 119, o salmista reservou todo para falar da palavra. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aí ele vai dizer: Senhor, a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Ele escondeu aonde? Dentro dele. Aí eu vou para João capítulo 15, versículo 7. Se a palavra estiver em mim, dentro de mim, guardada no meu coração, eu vou fazer o quê? Eu vou ter direção, eu não vou pecar, eu não vou errar contra o Senhor, eu vou frutificar. Eu vou ser a sementeira do Senhor para o mundo. Eu vou ser o cesto de semente para Deus. Por isso, eu estou falando, o ventilador não está nem batendo em mim, eu estou me arrepiando. Aí é a pergunta: Senhor, eu estou frutificando em quê? Para o Senhor no seu reino. Se eu estou com uma conexão, qual é a qualidade do fruto que eu estou dando? As pessoas, elas vão olhar a árvore e elas vão olhar e vão dizer: rapaz, essa árvore, ela está dando frutos de qualidade. Porque você está vendo, o fruto está bonito, está vistoso. Mas você, no mesmo lugar, tem uma outra árvore que você vai ver, o fruto está seco, o fruto não cresceu, a qualidade não está boa. Aí a pergunta: qual é o tipo de fruto? Qual é a qualidade do fruto que está saindo de mim? Porque o Senhor vem me trazer na mente, nós somos a vitrine do Senhor. Como assim? É por onde eu e você passa, as pessoas elas nos observam, o tipo de fruto que estamos dando. Ou a própria palavra vai dizer que não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte: água doce e água salobra. Não pode. Na igreja, a minha boca, que é a fonte, sai água limpa, cristalina, glória a Deus, aleluia. E na rua, só o sangue do Cordeiro. E aí, eu vou correr para a gente não sair daqui 1h da tarde, depois da pastora me pegar. A qualidade do fruto que produzimos: o amor, paciência, domínio próprio. Olha Gálatas: paciência, domínio próprio, fé. Isso revela a profundidade de intimidade, de relacionamento que nós temos com Cristo. Se na nossa vida temos a aparência desses frutos, se na nossa vida esses frutos eles estão aparecendo, lógico que todos verão que eu e você estamos ligados a Cristo. E por quê? Muitas vezes, não sei se vocês já ouviram alguém dizer: eu ser crente igual a fulano. Você já viu como é que é a vida de fulano? Mentiroso, caloteiro, não gosta de pagar, entre outras coisas que não convém falar diante do altar.
os frutos que esse irmão, que essa irmã tem deixado aparecer. Mas tem outras pessoas, que eu falei, como eu falei, o testemunho de boca fechada, que não precisa falar muita coisa não, mas que pessoas olham e se sentem atraídas, não é pelo irmão, não é pela irmã, mas é pela presença do Espírito Santo que habita na vida daquele irmão. E pessoas olham e dizem, Rebouças é diferente, Sandra é diferente, Pastora Rosana é diferente. De pessoas perguntar, o que é que você tem? Aí você vai ver, é a presença do Espírito Santo. No meu caso, quando eu chego onde eu morei, lá no Barbalho, Macaúbas, cheguei com 1 ano e pouco de idade e saí com 22. Uma vida inteira no Barbalho. E quando eu volto hoje, pessoas olham, rapaz, você está mais bonito, está diferente, o que é isso? Ele foi a plástica do Senhor, o Espírito Santo mudou, remodelou, mudou, voltou o vaso, eu fui para mandoleiro. O Senhor quebrou o vaso, transformou, fez outro, como lhe apraz. É tão gostoso quando as pessoas conseguem enxergar em mim e você os frutos do Senhor. É um sinal que nós estamos permitindo que o Senhor nos utilize para frutificar. E eu lhe digo uma coisa: nos lugares aonde somos inseridos, pode ter certeza, no dia que você sair de lá, ou talvez ainda você estando lá, você vai ver frutos sendo gerados de sementes que saíram da vida de vocês. Outras pessoas não vão ver esses frutos acontecendo. Como eu sempre falo, minha avó me ganhou através de oração. E antes de ela partir em Cristo, ela viu esse fruto frutificando. Porque ela declarava, o meu neto vai ser pastor. Ela declarava, o meu neto vai ser um homem de Deus. Ela declarava ainda, vou ver meu neto no altar pregando. Ela nunca esteve no culto me vendo pregando, mas me assistiu algumas vezes pelos vídeos que gravamos. E sabe, quando chegava nas reuniões de família, que era aquele troféu a qual ela tinha o prazer de apresentar, meu neto é pastor, é um homem de Deus. E a gente tinha uma brincadeira de dizer, olha, não corra não, que quando minha avó começa a orar, é certo Deus botar um carimbo na sua cabeça dizendo, esse já é meu. Porque ela ganhou quase metade dos sobrinhos, dos netos e dos filhos através da oração. Então, eu consigo enxergar os frutos a qual ela deixou. Segundo, é frutificar e manifestar o caráter de Cristo no nosso cotidiano. É como eu falei, é nos lugares onde a gente está inserido no cotidiano, no dia a dia. Frutificar, mostrar os frutos a qual Deus está produzindo em mim e você, para que seja manifesto, como o Senhor ele fala no versículo 8, nisso é glorificado o meu Pai. Ou seja, é quando manifestamos, quando frutificar, e quando nós frutificamos e manifestamos
caráter do fruto de Deus em nossas vidas, nós estamos glorificando a Ele. Porque muitas vezes pessoas acham que frutificar a Deus é estar diante do altar pregando. Eu posso estar frutificando aqui dentro, mas lá fora eu estou frutificando o quê? Qual é o tipo de semente que eu estou derramando lá fora? E nós vemos, Diácono Rebouças, o inimigo, a todo tempo, ele tem manifestado os seus frutos lá fora para atrair mais pessoas para ele. Pessoas sendo iludidas, o inimigo trazendo falsas verdades, né? Ou verdades com algumas mentiras embutidas, para que essas mentiras elas tenham uma base para que pessoas acreditem. E depois ele revela a verdadeira vontade dele. O inimigo ele tem usado os seus adeptos para atrair pessoas com falsas promessas. E nós que propagamos o Evangelho, que tipo de fruto? A gente tem manifesto. Frutificar não é sobre efeito grandioso, mas sobre expressar a Cristo em cada área de nossa vida. É mostrar a Cristo. Se veja bem, Jesus, ele mostrava a Deus nas suas ministrações de uma maneira simples, para que todos entendessem a mensagem do reino. Os discípulos passam de 3 anos a 3 anos e meio aprendendo, para que quando eles saíssem, eles frutificassem. Pedro, na sua primeira ministração, imagine, Sandra ainda não prega não, né, Sandra? Na sua primeira ministração, você chegar, daqui um dia eu estou sentando e ele já está pregando bem melhor do que eu. E você chegar na sua primeira ministração, aí você com medo. Nesse dia, a igreja, ela enche. Como na minha primeira ministração, eu digo, Jesus, que seja só os pastores e os obreiros. E quando eu levanto da cadeira, tinha mais de 20 pessoas na igreja. A igreja estava cheia, lotada de gente, a gente em pé. E digo, Jesus, me ajuda, Senhor. E na sua primeira ministração, você pregar e 5.000 almas se renderem ao Senhor de uma vez só. Foi a primeira ministração de Pedro. Isso, a Bíblia está dizendo 5.000 homens. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, as mulheres não eram, mulheres e crianças não eram contabilizadas. Isso me deixa uma margem para pensar, conjecturar, que foi bem mais de 5.000. Mas vamos ficar nos 5.000. Imagine aí, você chegar para um culto, você pregar, e 5.000 almas chegar. Uma determinada vez eu fiz, Senhor, o Senhor tem me levado em alguns lugares para pregar, mas eu não quero só pregar, não, eu quero almas. E eu fui pregar na inauguração da igreja do pastor Jefferson.
Eu falei, Senhor, é a inauguração da igreja e ele já botou a inauguração da igreja como um culto de jovens. Só tem jovem na igreja. E eu quero pregar para esses jovens. E eu quero ganhar almas. Eu falei, nem que seja uma, mas que eu saia feliz que eu ganhei uma alma para o Senhor. Preguei. Me lembro a mensagem até hoje. Que Deus dizia que aqueles jovens eram como brasas em palheiro. Brasa em palheiro a gente sabe que se botar pega fogo. E naquele dia Deus me deu a graça de ganhar 11 almas para Ele. Meus irmãos, eu saí daquele culto tão extasiado pela mensagem que foi pregada e por ver 11 jovens chegando ao altar, e um dos jovens era o filho do pastor que estava desviado. Para mim, naquele dia ali, eu entendi. Eu frutifiquei com o Senhor. Aquilo que eu quero fazer, que eu queria que o Senhor fizesse, eu fiz. O Senhor permitiu que esses frutos fossem gerados, fossem manifestos na minha vida. E para a gente terminar, o Senhor ele falou de algo que para eu não ser leviano, o versículo 6, ele vai falar, se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colherá e lançará no fogo que arde. É aquele povo que até está dentro da igreja, que até louva, que até dizima, que até participa, mas não querem estar inseridas, não querem estar enxertadas. Aí o terceiro tópico vai dizer, a poda de Deus ela é essencial para a frutificação. E tem determinados processos que eu e você passa, que é uma poda de Deus. Tem árvores que chegam em um determinado momento, que essas árvores elas precisam ser podadas, tirados os galhos velhos, para que nasçam galhos novos, mais fortes, para que essa árvore ela possa frutificar por mais longos anos. Aí eu lembro, não sei se é uma parábola, mas está dentro da Bíblia. Parábola não. Um homem ele tem uma vinha, que é plantação de uvas. Mas no meio da vinha tinha uma oliveira. E o dono chega com o seu servo. Ele chega lá para poder colher o fruto. E chega lá, não tem nada. As folhas estão até bonitas. Mas quando chega não tem nada. Aí o que é que o dono da vinha vai dizer ao seu servo? Olha, arranca, tira fora, porque está aqui no meio e não está servindo de nada. E o que é que o servo vai falar? Senhor, deixa eu cuidar dela por mais um tempo. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar.
eu vou podar, para que daqui a um tempo o Senhor possa voltar. E se daqui a um tempo, quando o Senhor voltar, se ela não estiver frutificando, a gente arranca. É um processo que precisamos passar. O Senhor vai permitir que a nossa terra seja cavada, seja adubada, que os galhos velhos sejam podados já com reforça. Para quê? Para no tempo certo, os frutos do Senhor ele comece a aparecer sobre as nossas vidas. Então é necessário, no meio dessa frutificação, vai chegar um tempo que nós precisamos ser renovados. E para ser renovados, precisamos ser podados. E muitas pessoas elas não entendem. Querem ser renovadas, mas querem continuar com as coisas antigas. Até a águia, para ela ser renovada, ela sabe que ela tem que... Chega um tempo, quem tem papagaio, quem tem periquito, sabe que chega um tempo, o bico começa a envergar, a entortar e dificulta comer. Ela quebra a pontinha, a unha, a mesma coisa. A unha começa a envergar, ela quebra a ponta da unha. Algumas penas já estão velhas, ela arranca algumas penas, para que quando o bico cresça, a unha que foi quebrada a ponta cresça também, e as penas se renovem, ela consiga viver mais longos anos, operando da mesma forma como se ela fosse nova. Por isso, quando o Senhor diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, é isso que o Senhor está falando. O processo de esperar é um processo de lapidação, é um processo de poda. Por isso Jesus ele vai dizer que o meu Pai é o lavrador. E o lavrador ele sabe, ele olha quando é tempo de podar. Ele sabe que quando aquela árvore não está frutificando, não é porque a árvore está velha. É porque a árvore ela precisa ser tratada e podada. E vocês sabiam que em Israel existe oliveiras centenárias e que produzem a mesma quantidade de frutos como elas produziam no início que elas foram plantadas? Aí você fica perguntando, como é que pode isso? Uma árvore com mais de 100 anos continuar produzindo. Mas eu não estou dizendo continuar produzindo, você olhar, ver 1, 2 frutos. É ver os galhos repletos de frutos. E frutos de qualidade. É você chegar a um tempo de ministério, de igreja, de comunhão com o Senhor, e pessoas olharem e dizer: o povo daquela igreja, a irmã tem 70 anos de evangelho e a irmã continua produzindo. A irmã continua ali dando 10-0 nos jovens. Irmão, eu vou dizer a você que eu congregava na igreja quadrangular, ali da Vasco da Gama. Tinha umas senhorinhas, umas diaconisas, que dava show
nos diáconos novos. Dava show. Quando, que hoje já tá velhinho com alguns problemas de saúde, reverendo Valdemar, foi que me casou. Quando o reverendo Valdemar ia pedir os dízimos, as ofertas, a reverinha do diaconato já estava tudo com o alforje, não, era o envelope. Cada um já estava com o seu envelope, ó, tinha um murinho, cada um já estava com um pouquinho de dízimo e oferta ali. Quando o novo estava indo para o altar pegar, o velhinho já estava vindo, passando no meio da igreja. E ele dava sabão nos novos, na frente da igreja. E os velhinhos produzindo. Tinha uns que lá tem culto de manhã e de noite. Estavam na Santa Ceia de manhã. O culto começava 8 horas da manhã. 7 horas, começava 8, não. 8 começava a palavra, 7 horas já estava no período do louvor. Estava todo mundo lá de manhã. Eu gostava de ir de manhã e gostava de ir de noite também. Quando eu chegava de noite, aquela leva que estava de manhã, todo mundo em pé, na posição. Eu digo, não é possível, esse povo não foi para casa almoçar, não. E estão aqui com a mesma cara de felicidade, produzindo para o Senhor. Mas, queridos irmãos, a vida frutífera não é o resultado do esforço humano. Não é nós que fazemos o esforço para frutificar. Como eu falei no início, são regras básicas que o Senhor coloca. Eu preciso estar nele. Eu preciso permanecer nele. Eu preciso que a palavra dele esteja em mim. Entendo isso? Entendo o quê? Que estar nele é como um terreno onde você está plantado. A palavra como água que rega. Porque a cada dia que nós lemos uma porção da palavra, a cada dia que nós lemos um trecho, é como se o Senhor estivesse regando as nossas vidas. É como se a torneira do céu, vou colocar assim, ela fosse aberta sobre as nossas vidas, molhando o nosso ser, trazendo refrigério, trazendo paz, calma, tranquilidade, trazendo certeza, fé, trazendo os frutos do Senhor. E eu estou lembrando, você falando comigo de alguns questionamentos. A árvore, ela tem um tempo certo de ela dar os frutos. Quem planta uma tâmara, provavelmente essa pessoa não vai comer da tamareira. Porque ela dura 100 anos para começar a frutificar. Talvez uma pessoa daqui a 100 anos vai comer o fruto a qual você plantou. Tem plantas que você planta hoje. Daqui para o fim do ano, ela já está grande e ela começa a frutificar. E o Senhor traz ao meu entendimento, Diácono, alguns questionamentos que eu creio que você faz e que eu também faço. A árvore, ela foi plantada aqui na Nova Brasília de Itapuã. Já tem 1 ano e meio.
os frutos, ele está sendo gerado. Só precisa que a gente continue fazendo o quê? Regando, adubando. Porque um dos questionamentos, e por isso Deus me deu essa palavra, e agora eu estou tendo entendimento, um dos questionamentos meu, quando eu estava vindo, eu estava dizendo, Senhor, eu estou com vontade de desistir, e não tenho vergonha de falar. Eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de parar. Era bem melhor quando eu era ovelha. Chegava, ouvia, dava glória a Deus, dava aleluia, sentia a presença, ia para casa, não tinha responsabilidade, não tinha que orar por ninguém. A única coisa eu tinha que orar por mim e pelos meus. E o pastor lá que se vire para cuidar, para orar pela vida de um bocado de gente. Só que uma mesma palavra que eu usei alguns tempo atrás, ministrando em uma igreja, foi a palavra que Deus falou comigo. Eu falei com o povo, vocês estão proibidos de desistir. E foi um alvoroço, a igreja dando glória a Deus, todo mundo sentindo a presença. E quando eu estava chegando aqui de junto do forte, eu ouço uma voz que eu sei que essa voz é inconfundível, gritando dentro de mim, dizendo, você está proibido de desistir. Só que às vezes a gente é teimoso. Senhor, eu não quero. Você está proibido de desistir. Sabe por quê? Aí o Senhor fez assim, porque tem vidas que dependem da sua oração. Você está olhando as cadeiras vazias, mas tem vidas que não estão sentadas na cadeira, mas que dependem da sua oração. Que recebem uma palavra de você, que recebem uma palavra sua, e essa palavra frutifica na vida delas. E que essa palavra verdadeiramente possa produzir frutos. E que possamos frutificar no Senhor. E que eu possa ver Sandra frutificando. Eu posso ver as pessoas que congregam aqui frutificando. Que eu possa ver pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo frutificar, e eu saber que o Senhor me usou para eu ser uma sementeira e eu poder espalhar esse fruto, espalhar essa semente na vida de outras pessoas. Amém? E sentadinho aí mesmo onde você está, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória. Pai, aí está, Pai, a tua igreja, aí está, Pai amado e querido Deus, os teus filhos e filhas. Senhor, Rei da Glória, Pai amado e querido Deus. Senhor, a palavra de João, a qual o Senhor revela, é bem claro, que precisamos estar em Jesus. Que precisamos, meu Senhor, estar em Ti. E a Tua palavra estar em nós, Pai amado e querido Deus. Ah, Senhor, eu te peço, meu Senhor, Rei da Glória. Pai, que verdadeiramente possamos, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, estar unidos, unificados ao Senhor, Pai. Pai, para que o Senhor possa, Pai, usar as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, para frutificar, para alimentar vidas lá fora, Pai. Que necessitam, Pai amado e que Deus, Pai. Ah, Senhor, dos frutos que o Senhor produz sobre nossas vidas. Frutos dignos de arrependimento. Frutos de vida, de salvação, de restauração, Pai. Ah, Senhor, eu profetizo sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, que a partir desse dia,
E hoje, Pai amado, e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, desse dia 13 de abril, Pai amado, e querido Deus, Pai. Ah, Senhor, Rei da Glória, Pai. O Senhor possa, Pai amado, e querido Deus, Pai, a começar a enxertar em nós o Teu fruto, Pai. Para que outras vidas, meu Senhor, possam colher, Pai. Ah, Pai, e serem curadas, serem transformadas, serem libertas pelo poder do Teu Espírito Santo que opera em nós, Pai. Senhor, te peço, leva o Teu povo em paz e segurança, debaixo da Tua potente mão, guardando e os livrando de todo mal, Pai. Pai, eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que essa semana que se inicia, Pai, os Teus filhos possam frutificar aonde Ele colocar a planta dos pés. Os Teus frutos possam aparecer através da vida de cada um deles, Pai. E que eles possam, Pai amado e que Deus, ser um canal de bênção do Senhor, Pai, para outras vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que a graça de Deus Pai e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Graças a Deus. E uma semana de vitória para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.